saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme anunciado já no começo da semana, que a partir de hoje, sextas-feiras, eu estaria fazendo uma live sobre o assunto da Escola Bíblica Dominical. Então vamos, a partir de hoje, retomar esse assunto, meus irmãos, porque eu acho que é de suma importância, tanto para os professores, como para os alunos de um modo geral. Meus irmãos, eu não quero ficar especificamente lendo as escolas dominicais, ou seja, o que está escrito na escola dominical. Eu quero me referir ao assunto em epígrafe sobre uma outra ótica. Vou comentar sobre o assunto, sobre o que vai tratar o próximo domingo. Porém, trazendo mais subsídio para ajudar os professores, ou mesmo para acrescentar algo aos nossos irmãos que estão e que são alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical. Antes vamos fazer uma oração, meus irmãos. Altíssimo Deus e glorioso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, teu Filho amado, somos gratos a Ti por tudo que Tu tens nos concedido, Senhor meu Deus, meu Pai. Te agradecemos por Tua mão bendita estendida sobre nossas vidas, pela vitória que Tu tens nos concedido, meu Senhor, no decorrer dessa semana, e conseguimos chegar ao Pai Celestial com a Tua bênção na sexta-feira. Pedimos agora a Tua mão bendita estendida sobre nossas vidas, nos dá raciocínio lógico, traz à nossa mente aquilo que temos estudado, aquilo que temos lido, Senhor meu Deus, meu Pai. E te pedimos encarecidamente, abre o entendimento dos teus servos, dos teus filhos e daqueles que ainda não são crentes, para que possam entender as Escrituras e crescerem na graça e no conhecimento. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero, antes de entrar especificamente no assunto do trimestre, que é a lição 3, Jó é a realidade de Satanás, eu quero fazer um pequeno resumo das duas primeiras lições. A lição 1 foi 4 de outubro, falava especificamente sobre o livro de Jó. Quero apenas tecer um pequeno comentário sobre a estrutura do livro de Jó. Eu estou aqui com o meu iPad, onde tenho a lição bíblica do trimestre, e vou fazer um pequeno comentário sobre a estrutura do livro literário do livro de Jó. É um livro que está em prosa e poesia. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Mas isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que outros na Bíblia. Aí depois vem o tópico 2, a organização. No texto em poesia, há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, que aí ele faz Bildade e Zofar, e 4 outros discursos de um quarto amigo de Jó chamado Eliú. Terceiro ponto que é importante destacar aqui, abundância de figuras de linguagens. Por que isso? O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Jó 7,6. Vento, Jó 7,7. Nuvens, 7,9. Sombra, 8,9. 14. Então, pronto. Está aí para você entender. Ele usa muitas metáforas, correto? Outro ponto que eu quero destacar agora na lição 2. Lição 2, 11 de outubro de 2020. Quem era Jó? Bom, a Bíblia não cita especificamente quem era a pessoa de Jó. Mas, na hora que você começa a ler a Bíblia,
você começa a ter algumas coisas que te começa a dar um pouco de clareza. Quem era Jó? Vamos lá. Jó. Eu estou lendo um resumo aqui da Bíblia The High Study Bible. Então, eu achei importante esse ponto aqui, por isso eu quero destacar. A data dos acontecimentos e a data de autoria do livro são dois assuntos diversos. Os fatos provavelmente aconteceram numa sociedade patriarcal no segundo milênio. Aí você vai pegar a Bíblia, principalmente as Bíblias de estudo, vai mostrar que eles datam o livro de Gênesis, que foi escrito aproximadamente 1400, 1500 anos. Então como é que pode ser do segundo milênio? Ali é a data que foi escrito Gênesis por Moisés, que relata fatos anterior ao período que ele foi escrito. Você está entendendo? Então por isso você tem que entender este ponto aí. Por volta da época de Abraão, vários fatores apoiam esta posição. Jó viveu mais de 140 anos. Está no capítulo 42 e versículo 16 de Jó. Você pode checar lá que você vai encontrar isso. Um tempo de vida normal, bom, se bem que, presta atenção, hein? Jó viveu mais de 140 anos. Pelo que Jó tinha, pelos filhos que Jó tinha, dá para se deduzir que Jó tinha aproximadamente, quando aconteceu esse fato com ele, 70 anos. Isso aqui é José Edes que está deduzindo. Então tinha 10 filhos, uma família formada, seus filhos cada um tinha as suas posses, as suas casas, tanto é que é relatado que eles faziam festas entre si, cada um na casa de um de outro por seu turno. Então já tinha uma família formada. Aproximadamente, vamos trabalhar com entre 60 e 70 anos. Depois que aconteceu isso com Jó, lá no capítulo 42, versículo 16, Jó viveu mais 140 anos. Então esse homem viveu aproximadamente 210 anos. Entre 200 e 210 anos. O que situa ele nessa época patriarcal. Um tempo de vida normal durante a era patriarcal. Na época de Jó, a economia era semelhante à do período patriarcal, em que a riqueza era medida em termos de cabeças de gado. Você vendo aqui, você vai ver, né? Possuía 7.000 ovelhas, ovino no caso, né? 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Tá vendo? A riqueza era medida pelos bens que possuía, que dá mais sustentação à tese de que ele era da época patriarcal. Terceiro, tal como Abraão, Isaac e Jacó, Jó agia como sacerdote da sua família. Capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias, lembra, já falei para você? Seus banquetes, o turno de dias, seus banquetes, Jó, chamava Jó, seus filhos, e os santificava. Sacerdote, tá vendo aí? Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos, e blasfemado contra Deus. Em seu coração, assim, Jó fazia continuamente. Mas eu quero chamar a atenção para um fato interessante. Gênesis capítulo 46 e versículo 13 tem um fato que chama a atenção. Vamos lá. Gênesis 46 e versículo 13. Diz assim, preste bem atenção. No capítulo 46 de Gênesis, está relatado a família de José no Egito. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Beérseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque.
Falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Aí você vai acompanhando, você vê que começa a nomear as pessoas que acompanharam Jacó para o Egito. Foi chamado por José: venham para cá, eu vou sustentar vocês, eu vou cuidar de vocês. Quando chega no capítulo 46, versículo 13, diz assim, ó: os filhos de Issacar, Tola, Puva, Jó e Sihon. Será que foi esse Jó? Eu não estou afirmando. Estou lançando aqui uma curiosidade. O professor tem que ser curioso. Nesta época aqui, as tradições eram passadas de pai para filho. Então veja bem, Abraão falou para Isaque que Deus o havia ordenado a sair de Ur de Caldeia, da Babilônia, e peregrinar numa terra que Deus o mostraria. Então, Abraão contou esse fato para Isaque. Então ia passando a tradição. Logo Isaque também contou para Jacó os milagres que Deus fez na vida de Abraão. O seu pai tinha também feito na vida dele, contava isso para o seu filho Jacó. Jacó automaticamente passava esses fatos para os seus filhos e passava também para Issacar, que era filho de Jacó. Jacó automaticamente também passava isso para os seus filhos. Então, aí você vê aqui, e os filhos de 46 e 3, e os filhos de Issacar, Tola, Puvá, Jó e Sihon. Então Jó, isso eu estou parafraseando, estou fazendo uma dedução segundo um raciocínio que eu me permito achar. Ele conhecia Deus pela tradição, pelo que Jacó contava, os fatos que aconteceram na sua vida, os fatos que aconteceram na vida de Isaque e os fatos que aconteceram na vida de Abraão. Cadê a sustentação para esse raciocínio seu? Porque você pode raciocinar, você pode parafrasear, desde que tenha alguma sustentação bíblica, porque senão você fica perdendo tempo e divagando com coisas que não têm a mínima sustentação. Vamos para Jó, capítulo 42. Isso aqui é um raciocínio meu. Eu estou chamando você para raciocinar, fazer um exercício mental dentro de uma curiosidade que eu estou lançando para você. Não estou dizendo que a Bíblia fala, e nem estou afirmando categoricamente, correto? Então veja bem, as tradições vão passando de pai para filho, correto? Aí chega no capítulo 42, e o versículo 5, já diz assim, ó. Vamos ler o 4 para a gente poder raciocinar. Versículo 4. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Aí ele fala assim no versículo 5, ó. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora, os meus olhos te veem. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como conhecia de ouvir? Tá vendo aí com isso para você? As tradições que foram passando para esse Jó aqui. Então ele conhecia e era fiel a Deus, era temente a Deus, se desviava do mal. Olha o testemunho que Deus dá dele. Visse lá o meu servo Jó, íntegro, desvia-se do mal, temente a Deus. Então tudo isso ele fazia porque já tinha ouvido falar, e só tinha ouvido falar. Aí quando chega aqui no 42:5, ele diz assim, ó: eu te conhecia passado, só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Agora eu faço a pergunta para você. Já viu alguma imagem de Deus? Não, meu irmão. Não é no sentido de ver alguma figura,
Mas Deus havia se revelado a ele. Deixa eu dizer outra coisa para você interessante. Eu tenho anotado na minha Bíblia isso que eu vou dizer para você aqui, ó. Se você der uma olhadinha aqui, eu faço essas anotações à caneta. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Olha aqui, ó. Isso me chama a atenção e eu vou e anoto. Dos 42 capítulos de Jó, 23 capítulos é Jó falando. O capítulo 4, 5, 15 e 22 é Elifaz falando. O capítulo 8, 18 a 25 é Bildade falando. Capítulo 11 e 20 é Zofar falando. Capítulo 32 a 37 é Eliú, o mais jovem deles, falando. E o capítulo 38 a 41, Deus está respondendo a Jó. 38, 39, 40 e 41. Deus está se revelando. É onde Jó fala o quê? Eu te conhecia só de vir falar, agora eu te vi, nesse sentido. A revelação, Deus se revelou a Jó. Na Bíblia, The King James, esse versículo que eu li para você, 42 e 5, está escrito assim, ó. Capítulo 42, versículo 5. De fato, meus ouvidos, ó, que eu disse para você aí, ó, já tinham ouvido a teu respeito. Então eu estou fazendo uma conjectura com você aqui, baseado na Bíblia. Baseado na Bíblia. Essa aqui é uma versão que eu gosto dela porque ela é mais atualizada e mais próxima dos textos originais. Aí ele diz assim, ó, de fato os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora, os meus olhos te contemplaram. Porque Deus se revelou na criação a ele. Paulo fala em Romanos, negam Deus porque querem, mas ele é real, porque ele se manifesta nas coisas criadas. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos agora para a lição 3. Eu não vou passar de 35, 40 minutos no máximo, tá bom? Lição 3. Jó é a realidade de Satanás. Eu fiz uma anotação aqui no meu Word aqui e eu quero ler duas coisas interessantes. O padre Arturo Sosa Abascal, ele é superior da Companhia de Jesus. Você sabe o que é a Companhia de Jesus? São os jesuítas. Ele, numa entrevista à revista italiana Tempi, ele relativizou a existência de Satanás. Olha o que ele falou. É necessário entender os elementos culturais para se referir a esse personagem. Na linguagem de Santo Inácio, é o espírito maligno que leva você a fazer as coisas que vão contra o Espírito de Deus. Existe como um mal personificado em várias estruturas, mas não nas pessoas. Porque não é uma pessoa, é só uma forma de executar o mal. Negando a existência de Satanás. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para você. A nova era. O diabo não é uma personalidade. A mesma coisa que eu li para você lá antes, só dita de uma forma diferente. O movimento da nova era, o sincretismo religioso, que tem muitas igrejas que estão entrando de cabeça dentro desse movimento, sem observar o que está acontecendo. O diabo não é uma personalidade, é só uma personificação. São as constantes fraquezas do ser humano que podem ser psíquicas. As possessões demoníacas relatadas nas narrativas evangélicas não se referem de maneira nenhuma a incorporações malignas, mas a distúrbios emocionais.
Efésios, capítulo 6 e versículo 12. Não vou me deter aqui não, é bem rapidinho, tá bom, meus irmãos? Só para a gente passar aqui a contestação bíblica. Eles estão alegando aí, nada, rapaz, Satanás não existe. Efésios 6 e 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eles estão alegando que Satanás não existe. 2 Pedro, capítulo 5. Esse texto todo mundo, leitor de Bíblia sabe disso, né? Capítulo 5, versículo 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5 e versículo 8. Olha o que diz aqui, ó. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, que é o mesmo Satanás, que é Lúcifer, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém que possa tragar. Capítulo 28, Ezequiel, capítulo 28, e o versículo 1. Eu vou ler na outra Bíblia, porque ela tem a linguagem que está mais apropriada de acordo com o comentário que eu vou fazer usando o livro de Hal Lindsey. Oh, meu Deus, mas é antiguinho esse livro, meus irmãos. Esse livro já tem, no mínimo, que eu tenho ele, uns 25 a 26 anos. Mas o escritor, o professor de escola dominical, ele tem que ter um estoque de livros, ele tem que ler. É necessário, meu irmão. Para quando chegar esse tipo de assunto, você ter subsídio. Você está preparado para dar instrução de acordo com o assunto. Então, eu vou ler aqui nesta Bíblia, porque vai dar mais ou menos de acordo com o que está no livro, não existe muita diferença na linguagem. Ezequiel, capítulo 28, e versículo de 11 a 15 diz assim, ó. Veio a mim a palavra do Senhor, o 9:23, 9:40 no máximo, estou terminando. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta a lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas, te cobrias, o sádio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado. Foram eles preparados. Agora presta atenção, versículo 14. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Eu vou falar sobre isso aqui. Isaías, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Isaías, capítulo 14. Não vou ler, mas depois tu vai ler lá, no versículo 4.
está fazendo, existe uma sátira, Deus falando usando o profeta Isaías, sobre Lúcifer. Aí no versículo 13, confirma qual foi a iniquidade que foi encontrado nele. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação, me assentarei na extremidade do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Arrogante. Não era isso? Queria ser igual a Deus. Não é isso? Não estava satisfeito com a posição que tinha. Pensou que ia derrubar Deus. Iniquidade. Foi achado nele. Depois você estuda melhor isso aqui, porque eu quero me deter em Ezequiel, capítulo 28. O comentário, meus irmãos, que eu quero chamar a atenção para vocês, isso é subsídio, então eu vou ler, que é para poder trazer algo mais para você. Já li o texto, então agora vamos entender. Deus verdadeiramente lamentou por essa pessoa. Meu irmão, escuta aqui. Vamos aprender algo nessa passagem. Quando alguém tropeça, quando alguém cai, quando alguém comete alguma falha, não tripudie em cima dele. Não faça isso. Não, meu irmão. A Bíblia nos ensina que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós somos seres humanos. Estamos sujeitos a falhas. Ei, todo carro que não tem marcha ré, ele não pode ficar na rua. Eu tenho que ter marcha ré. Você tem que ter marcha ré. Nós temos que ter essa marcha ré. Volta! Ah, que é isso? Você é perfeito, meu camarada? Eu sou perfeito? Nós não cometemos falhas? Por isso, nós temos que saber da marcha ré. Reconhecer quando falhamos. Então, escute bem. Então, Deus lamentou. Deus lamentou pela queda desse camarada. Ele é descrito como sinete de perfeição. Agora vamos entender o que é o sinete de perfeição. O que no original hebraico significa um padrão de perfeição. Queria saber de alguma coisa perfeita? Usava-se o sinete de perfeição. Quando tinham aquele sinete, a marcação do sino daquele sinete, é perfeito. Esse aqui não tem erro. Era o carimbo mais importante que Deus poderia aplicar a uma pessoa. O que no original hebraico significa um padrão de perfeição. Também ele é descrito como tendo sido cheio de sabedoria e formosura. O mais belo e sábio de toda a criação de Deus. O mais belo e sábio de toda a criação de Deus. Estaremos em condições de entender quão perfeito é o perfeito? Abre parênteses. O que de modo algum é um termo relativo quando Deus está descrevendo Lúcifer. Fecha parênteses. Por algumas das descrições que se aplicam a ele, ele é chamado de querubim da guarda, ungido. Agora eu quero me deter aqui. Aqui é a parte mais importante. Meus irmãos, fala tanto em ungido hoje em dia, fala tanto em unção hoje em dia. É tanta unção daqui, tá pingando unção, tá pingando óleo. Mas o que é ser ungido? Meus irmãos, eu posso receber de Deus, num determinado momento, para uma determinada situação, uma unção de Deus específica para um trabalho específico. Já você vai entender. Unção é isso, meus irmãos. E nunca mais eu voltar a fazer aquele trabalho. Você sabia disso? Me perdoe. Show. Naquele momento,
Me dá um copo d'água, por gentileza, eu esqueci de pegar, por favor, tá bom? Receber uma determinada unção de Deus para um determinado trabalho que eu só vou fazer uma vez e nunca mais vou fazer. Nunca mais aquela unção vai se repetir. Você sabia disso, que isso pode acontecer? Então, o que é ungido? Então, vamos lá. O que eu vou ler aqui, outra coisa eu quero chamar a atenção, já estou encerrando, viu? Obrigado, muito obrigado, viu? Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Quando você ouvir alguma coisa de alguém, citar o que alguém falou, pegar um ensinamento que foi dado na escola dominical na sua igreja, e o irmão ensinando, citou determinada coisa que para você, aquilo é novidade e você achou importante, quando você repetir, honre o irmão que falou aquilo. Olha, segundo eu ouvi do irmão fulano de tal, nosso professor da escola dominical, este assunto, ele chamou atenção para esse e esse ponto. Isso glorifica o nome de Deus. Isso te exalta, que mostra que você é uma pessoa honesta. Não fique citando como se fosse autoria sua, não faça isso. O nome de Deus não pode ser glorificado na sua vida, você tomando direito autorais de outro, não faça isso. Isso não é bom. Então cite, por isso eu vou citar. Segundo o pastor Jeremias Couto, eu poderia citar outras fontes, mas essa que eu vi ele citar, eu achei muito interessante. O que é unção? Aí ele fala assim, ó. Ele faz uma pergunta e depois ele responde. Satanás tem unção? Precisa tomar cuidado com o termo, meu irmão. Então agora eu vou lhe responder. Aí depois vem a segunda pergunta ainda dentro desse contexto. Isso o pastor Jeremias Couto falando, correto? Se Satanás tem unção, como saber se é Deus ou não? Primeira, unção literalmente significa credenciar, ordenar, legitimar para. Bem ou não, reconheço unção. Então, primeiro, entendeu, né? Unção. Credenciar, ordenar, legitimar para. 3 pontinhos. Para alguma coisa, para alguma função. Isso é unção, sim, meu irmão. É o que eu falei no começo aqui. É você ser capacitado para um determinado serviço. Continuando. Bem, eu não reconheço unção, como disse alguém a quem foi feita a mesma pergunta. Ao que respondeu, unção é simples. Aí o camarada respondeu, né? Unção e outros não. Agora vamos. Parece engraçado, mas não. Penso exatamente assim. Ungido é e ponto. Isso, as palavras do pastor Jeremias Couto. Aí volto eu a observar o que eu já disse no começo. Ser ungido, receber unção, é especificamente para um determinado serviço. Em relação a Satanás, Satanás tem unção. E como saber se é Deus ou Satanás? Em relação a Satanás, isso agora estou voltando ao comentário do pastor Jeremias Couto. Em relação a Satanás, bem, depende como se vai encarar esse termo unção. Se na literalidade do sentido, que eu disse para vocês em cima, credenciar, ordenar, legitimar para uma função ou ação específica, fecha parênteses. Aí eu diria que sim, Satanás é ungido. Eu não li para você aqui agora? Olha aí, eu acabei de ler para você aqui agora. Ou eu não li? Tu eras o querubim da guarda, ungido, versículo 14, 28 e 14, de Ezequiel. Eu diria que sim, Satanás recebe ordens de Deus. Aí eu vou voltar para a lição aonde? Jó capítulo 2 e 6. Aí você vai para Crônicas 18 e 22. Aí você vai para Apocalipse, capítulo 20, versículo 3 e 7. Vai ver, de 7 a 8. Voltando ao raciocínio do pastor Jeremias
Couto, entenda que é nessa perspectiva que até o rei pagão Ciro é chamado de ungido. Oh, Ciro era crente, Ciro era... Não, meu irmão. Isaías 44, versículo 28, capítulo 45, versículo 1, você vai ver Isaías. Deus se referindo a Ciro como meu ungido. Então, em que sentido? Aí eu tenho a prova bíblica do que está sendo dito aqui. Ungido para um trabalho específico. Ei, meu irmão, cuidado. Qual tipo de unção? Agora, ainda rematando aqui agora o comentário geral que o pastor Jeremias Couto fez. Agora a unção, como João apresenta. Então quem? O apóstolo João apresenta na sua epístola. Agora, unção como João apresenta. Aí, só quem nasceu de novo sabe disso. Onde está? 1 João capítulo 2, versículo 27. Agora sabeis que tens a unção do santo. Olha lá. Que quem foi batizado em Cristo, Romanos capítulo 6, versículo 3 a 23, sabe dessas coisas do Espírito, Romanos 8, 5, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e versículo 14. Aí ele continua no raciocínio. E essa unção não nos faz artistas no picadeiro. Segura aí. Esta unção não nos faz artistas no picadeiro do templo, sai rodopiando. Que é isso? A unção não faz isso. Deixa eu continuar o raciocínio. Uma vez que não tem objetivos performáticos, pirotécnicos, antes nos faz gente que vai viver como Jesus viveu. Amigo, escuta aqui. A unção de Deus na minha e na tua vida não vai te fazer importante. Não vai te fazer uma celebridade. A maioria das vezes tem unção de Deus para um determinado serviço, para um trabalho específico. Vai te trazer espinho, vai te trazer dor de cabeça, vai te trazer noite sem dormir, vai te trazer tremores na tua carne, tremores na tua alma, mas você vai ter segurança, você vai ter ousadia, você vai ter liberdade, você vai ter o poder de Deus na tua vida. Você vai para frente como um trator, como um leão, porque você sabe que você está cumprindo algo que Deus determinou você fazer. Não adianta se opor, não adianta, porque Deus vai confirmar aquilo que Ele mandou você fazer. Entendeu o que é unção? Para encerrar, Satanás, em todas as escrituras, só entrou em uma pessoa, por 2 vezes. E presta atenção, essa pessoa andava com Jesus. Viu? Primeira vez, vou ler, eu poderia ler, 1 Lucas capítulo 22, versículo 3, e depois João, capítulo 17 e o versículo 27, mas a primeira vez foi aqui, João capítulo 13, versículo 27, diz assim, ó. João, Evangelho ao Senhor Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13 e o versículo 27. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer? Fácil, depressa. Quem entrou nele? A possessão demoníaca geralmente é por espíritos malignos. Aqui entrou nele Satanás. Lucas, capítulo 22. Oh, meu Deus do céu, eu estou ficando velho, meus irmãos, porque eu já estava com a Bíblia aberta aqui no local e eu virei. Lucas, capítulo 22 e o versículo 3. Estou velho, mas estou um velho enxuto, viu? Tá pensando que... Oh, Jesus, é Ele quem sabe, viu? As dificuldades. Capítulo 22 de Lucas, versículo 3. Ora, Satanás
entrou em Judas, chamado Iscariota, que era um dos 12. 1 e o 2, para você entender o versículo 3, o contexto. 1. Estava próximo à festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Não entra nessa lorota, não. Cada profissional tem a sua área específica. Bipolaridade. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado com a bipolaridade. Tome cuidado. Satanás não é simplesmente uma influência ou um mau caratismo, não. Satanás é uma pessoa, mas o que ele quer mais fazer é que as pessoas desacreditem que esse espírito maligno existe, está atuando no planeta Terra. Deus abençoe em nome de Jesus, meus irmãos. Me perdoe a demora. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo. Dialogamos aqui sobre a tua palavra, Senhor meu Deus, meu Pai. Abençoa cada um dos seus servos, das tuas servas que ouviram a tua palavra. Nos dá entendimento, nos dá graça, para que possamos crescer no conhecimento da graça. Que possamos ser servos, ser ungidos para o teu querer, pela tua vontade, para a tua obra, para que através das nossas vidas o teu nome único e exclusivamente seja glorificado, independente do que nos venha acontecer. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.